Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de Identidade e Protagonismo. Espero que esteja tudo bem com você aí na sua casa, onde você estiver assistindo essa aula. Vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos, falando agora de um assunto que tem se tornado cada vez mais pauta, né? Em muitas discussões devido a tantas mudanças globais que a gente tem sofrido, a uma série de crises, né? Então, por conta disso, a gente precisa buscar cada vez mais os princípios, as formas também de colocar, traduzir através de leis, aquilo que a gente chama há tantos anos de direitos humanos, né? Então, você já ouviu falar sobre direitos humanos? Possivelmente sim, direitos humanos é uma expressão que costuma aparecer muito na mídia e a gente vai conversar um pouquinho o quanto essa aparição dos direitos humanos na mídia também às vezes acaba causando confusões e a gente, a partir dessa aula e das aulas seguintes, que vão ser aulas trazendo várias especificações dos direitos humanos, da origem, né, de como os direitos humanos influenciam as constituições, né, a forma também de se pensar estatutos específicos, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Juventude, da Pessoa Idosa, né, pensando aí como os direitos humanos vão se fazendo presente no nosso cotidiano a partir do exercício da cidadania, certinho? Então, vamos lá. Primeiramente, o que são os direitos humanos, né? Então, direitos humanos, às vezes, da forma como aparece na mídia ou da forma como as pessoas falam de direitos humanos, parece até que os direitos humanos são uma instituição ou uma organização, ou quem sabe um conjunto de pessoas, né? O pessoal dos direitos humanos, né? Vocês já ouviram isso? Porém, isso é uma percepção equivocada, né? Os direitos humanos não são uma pessoa, um conjunto de pessoas, nem uma instituição. Os direitos humanos são um conjunto de direitos, né? Ou seja, um conjunto de direitos ali que são reservados para todas as pessoas, né? Então, que dizem respeito aí à individualidade, à liberdade, como a gente está vendo aí nesse texto, né? Então, são baseados no respeito à individualidade, à liberdade, independentemente da condição social, da cor, do gênero e de outras questões. A gente vai ver detalhadamente, né, essas minúcias aqui desses direitos humanos a partir aqui do correr da aula, né? Mas para a gente entender primeiramente isso. Então, se você já achou, ou se você, né, tende a pensar que os direitos humanos são uma instituição ou uma organização, um setor, né, não é isso. Os direitos humanos são um conjunto de direitos que, acima de tudo, busca assegurar, né, a vida digna para todas as pessoas, todos os cidadãos. Então, esse conjunto de direitos, como a gente está vendo aí no texto que está aparecendo na tela, são direitos fundamentais, olha só, direitos fundamentais, ou seja, direitos que são essenciais, necessários para a sobrevivência e convivência humana. Ou seja, os direitos humanos guardam uma série de direitos básicos para possibilitar aí a vida digna, tá? Então, sempre lembrem disso, que direitos humanos, as palavras-chave aqui, são justamente os fundamentos para uma vida digna, né? Direitos fundamentais, tá? Então, aqui a gente tem as palavras-chave, direitos fundamentais para uma vida digna. E aí, como é que surgem os direitos humanos? Primeiro, a gente tem aí uma influência de duas grandes revoluções dentro da história, né? Então, a primeira, a Revolução Americana, que é a revolução que acontece lá em 1777, né? E essa revolução, ela vai trazer aqui uma disputa, né, do território norte-americano junto com seus colonizadores, a Grã-Bretanha, né, para partir dali ter o domínio desse território, deixar de ser uma colônia, né, e poder ter autonomia, soberania na sua administração.
Então, a Declaração dos Direitos dos Cidadãos, né, dos Estados Unidos surge aí a partir da Revolução Americana, e essa Carta dos Direitos, né, aparece aí junto dessa Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos, aparece a primeira Carta de Direitos, e essa primeira Carta de Direitos do solo americano vai trazer aí esses direitos fundamentais como o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade, certo? Então, a gente tem aí essa revolução como um marco que vai influenciar também a Revolução Francesa, que vai acontecer alguns anos depois, em 1789. Então, a Revolução Francesa tem como também aí como um produto, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que também vai pregar os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, né? Então, a Revolução Francesa e a Revolução Americana são as duas, são revoluções burguesas que estão, como assim revoluções burguesas? As elites estão buscando ali um domínio territorial, né, e buscando formas de ter mais poder dentro desse território, mais autonomia nas decisões políticas desse território, tentando colocar abaixo aí essas potências, no caso da Revolução Americana, tentando tirar a colônia, e no caso da Revolução Francesa, tentando aí acabar com o regime econômico do feudalismo e das monarquias absolutistas, né? Então, olha só. Porém, aqui não são flores, tá? A gente tem que lembrar que tanto a Revolução Americana quanto a Revolução Francesa, por serem revoluções burguesas, elas estão pensando nos direitos não de todas as pessoas, mas nos direitos daqueles que são reconhecidos como cidadãos. Então, quem são essas pessoas? Ali nesse contexto são os homens ricos, né, que têm posses, homens, né, do sexo masculino. Então, a gente vê aí que as mulheres são excluídas desse processo, né, de cidadania. Tanto na Revolução Americana quanto na Revolução Francesa, as declarações de direitos que eles produzem não prevêem o fim da escravização, ou seja, tanto nos Estados Unidos quanto na França vai se continuar o processo, né, de escravização e de domínio de territórios colonizados. Então, a gente percebe aí que por mais que a gente diga que os direitos humanos surgem aqui, com esse contexto dessas revoluções, mas ainda não é numa concepção universalista, né? É uma versão estrita, específica para alguns grupos, né? Então, a gente tem que lembrar aí que são revoluções burguesas, ou seja, que favorecem as elites, certo? E aí, gente, algum tempo depois, aí, séculos depois, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente vai ter uma das nossas próximas aulas para falar explicitamente sobre essa declaração, para falar sobre o surgimento das Nações Unidas, né, da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, que tem seu início em 1945, e a ONU vai surgir nesse contexto aí de pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai vendo que a gente tem ali uma evolução nesse processo de compreensão de direitos humanos, né, uma transformação que vai buscando ampliar cada vez mais esses direitos para mais pessoas. E aí, então, os direitos humanos têm um marco fundamental também em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente vai poder ver mais detalhadamente numa próxima aula, certo? Então, aqui a gente fala de 3 gerações de direitos humanos, né? Ou 3 dimensões de direitos humanos. A gente tem uma primeira dimensão, que é aqui, ó, no final do século, que é entre os séculos XVI e século XIX. Então, olha só quanto tempo se demora para se pensar essa construção de direitos humanos, né? A gente tem aí séculos, né? Aqui a gente demarca 3 séculos aí para que essa construção vá se fazendo presente no sentido de repensar regimes políticos, econômicos, tradições culturais, né? Percepções aí quanto a questões de classe, de raça. Então, isso demora, tá? E a gente tem aqui, olha só, a primeira geração vai vir justamente com essas revoluções burguesas, quando a gente tem aí o fim dos regimes absolutistas.
Então, nesse período dos regimes absolutistas em decadência, a gente vai ter uma geração de direitos humanos que preza por direitos individuais, né? Uma busca de deixar o Estado de lado dessas decisões. Por quê? Porque essa primeira geração está discutindo o quê? Existe um excesso, existe muita pressão do Estado, existe muita autonomia do Estado. Então, o Estado tem a possibilidade de tomar decisões por todos de uma forma muito autoritária, né? Então, o absolutismo é autoritário. Então, por conta disso, essa primeira geração tenta retirar o Estado dessas decisões e dar direito aos cidadãos para arbitrarem sobre a sua própria vida de maneira mais livre, né? A segunda geração, a gente tem o surgimento em decorrência de quê? Da deplorável situação trabalhista da população pobre, das indústrias e centros urbanos. Então, aqui a gente já está falando de um contexto de revolução industrial, certo? Para vocês se situarem aí historicamente. Então, nesse contexto, já passa a ter um movimento contrário, ou seja, começa a haver a defesa da intervenção estatal como forma de reparar todos esses danos sociais, essas vulnerabilidades sociais que são causadas por conta dessa forma econômica emergente que é o capitalismo, né? Então, a exploração desse trabalho de uma forma violenta, né, sem ter direitos trabalhistas, né, de uma forma que excede as forças de trabalho das pessoas, mulheres, homens, crianças, adolescentes, né? Então, aqui começa-se a haver uma pressão para ter direitos assegurados pelo Estado, né? Já na terceira geração, a gente fala aí que surge mais recentemente com o movimento ambientalista, né? Então, a gente tem um movimento ali de assegurar direitos, né, para essas pessoas no agora, e a gente precisa também garantir um futuro para uma vida digna. Então, quando o meio ambiente, né, começa a entrar numa falência, né, numa crise, por conta da forma como o consumismo, né, da forma como o modo de produção capitalista tem consumido o mundo, então a gente começa a perceber que existe ali uma necessidade de uma regulamentação de direitos que possam arbitrar sobre uma vida digna a partir da preservação, conservação e a partir também de uma perspectiva de direitos da própria natureza, enquanto também ser vivo que merece, que precisa de mais cuidados. Então, a gente tem aqui esses direitos também, né, muitos tratados internacionais para se pensar aí pactos para a gente tentar remediar essa crise, tanto humanística quanto ambiental. Então, vamos lá. Estão me acompanhando aqui? Espero que esteja andando tudo certo aí para vocês entenderem esse fio da meada, que aqui é o ponto de partida da sequência das nossas próximas 5 aulas, tá? Então, a natureza dos direitos humanos, a gente vai ver que existem aí tipos de direitos, né, quando a gente fala disso. Então, a gente fala, dentro dos direitos humanos, a gente fala desse conjunto de direitos que tem classes, né, tipos de direitos fundamentais. Então, a gente tem aqueles direitos que são compreendidos como direitos civis, né, que dizem respeito aí à liberdade do indivíduo, né? Então a liberdade para ter propriedade, a liberdade de ir e vir, de julgamento justo, igualdade perante a lei, né? A liberdade de expressão. A gente tem aí também os direitos que são entendidos como os direitos políticos, que são aqueles direitos que vão reger sobre a participação na vida pública, os processos, né, democráticos aí, como, por exemplo, concorrer a cargos eletivos, poder votar, né? Então, poder participar de movimentos, né, de organização civil, político-civil, a participação de conselhos e assembleias. Então, tudo isso é direito político garantido também, né, nos direitos humanos. A gente tem aí também uma terceira classe, que são os direitos sociais, que dizem respeito a essa grande gama de direitos que vai resguardar direitos básicos para garantir uma vida digna do ponto de vista da saúde, da educação, da soberania alimentar,
do direito ao trabalho, do direito à moradia digna, certo? A gente tem ainda a classe de direitos que são os direitos econômicos, então a gente vai ter aí o direito a ter um salário justo, a ter uma proteção trabalhista, a ter uma seguridade social durante a velhice e durante o seu tempo de prestação de serviços, né? A gente vai ter também os direitos culturais, que vão garantir o acesso à cultura, o acesso à diversidade de pensamento, de filosofias, o direito de participar da vida cultural da comunidade, né? E, por fim, os direitos difusos e coletivos, que dizem respeito ao meio ambiente, né, que é compartilhados por todos nós, a defesa do consumidor, ao patrimônio público e privado, dentre outras questões que são aí comuns, né, que são compartilhadas. Então, olha que beleza, gente, a quantidade de direitos, de classe de direitos que nos são resguardadas, né, que devem nos ser garantidas quando a gente fala de direitos humanos, né? Então, a gente fala aqui vocês podem perceber que essas classes de direitos todas, essa natureza de direitos, ela nos oferece aí uma ampla possibilidade de ter uma vida assistida de uma forma mais holística, em sua integridade, né, humanística, né? Então, isso é muito precioso, né? E aí a gente vem, então, para os mitos, né? Que a gente sabe, aí eu já comecei a aula falando para vocês que geralmente quando a gente ouve falar de direitos humanos na mídia, às vezes acaba tendo uma compreensão equivocada por muitas pessoas, né? Então, uma coisa que a gente vê muitas pessoas falando é o seguinte: direitos humanos só defendem bandidos. E aí, gente, isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar, né? Como a gente já começou falando, os direitos humanos devem proteger a dignidade de todas as pessoas, né? Então, por exemplo, se você tem direito à educação pública escolar, isso é direitos humanos na sua vida. Se você tem direito ao SUS, né? Você também está vendo uma faceta dos direitos humanos na sua vida. Né? Se você tem a possibilidade de escolher qual religião professar, se você pode escolher se você vai a uma igreja, se você vai a um terreiro, se sua família pode escolher se você vai a um culto evangélico, tudo isso é direitos humanos. Então, olha só, os direitos humanos não defendem só bandidos, defendem todas as pessoas e a dignidade dessas pessoas, independentemente de quem sejam. Então, a gente vê que as pessoas que trabalham em órgãos que têm aí o trabalho com os direitos humanos acabam sendo muitas vezes perseguidos, né, com essa alcunha de que são defensores de bandidos. E aí a gente percebe que essa compreensão tem muito a ver também com a forma como a mídia, como direitos humanos aparece nas mídias, né? A gente vê que a questão dos direitos humanos, ela aparece demais, tanto em jornais, revistas, blogs, aparece associado a coisas extremas, como, por exemplo, revoluções presidiárias, ou então aparece, né, em situações em que alguém foi linchado, né? Então, olha só, então os direitos humanos acabam sempre sendo associados a essas notícias, quando, na verdade, os direitos humanos está em basicamente tudo, né? Mas as mídias acabam optando por sempre usar aí uma questão mais sensacionalista, que é para dar mais likes, né? Para dar mais visualização, para fazer com que as pessoas possam repercutir mais uma notícia. Um outro mito: direitos humanos são invenção estrangeira e não se aplicam ao Brasil. Né? A gente viu aí que os direitos humanos têm uma origem estrangeira, sim, mas o Brasil é um país que é signatário, ou seja, pactua com os direitos, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, além disso, a nossa Constituição de 1988, que é a Constituição vigente no nosso país, é uma Constituição conhecida como a Constituição Cidadã. Justamente porque ela se deixa ali influenciar, né, se deixa embasar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí ela vai consolidando esses direitos fundamentais a partir desse regimento, né, da Constituição, dessa lei base. Então, os direitos humanos valem no Brasil, e não só valem no Brasil, como o Brasil é referência em termos de
Constituição no sentido do respeito aos direitos humanos. Então, vamos lá. Um último mito para a gente pensar: quem trabalha e paga imposto não precisa se preocupar com direitos humanos, né? Isso aqui é basicamente uma versão do direitos humanos é coisa de bandido, então se eu trabalho, pago meus impostos certinho, eu não preciso me preocupar com isso. Não, né? Você precisa se preocupar sim, você precisa conhecer, porque os direitos humanos incluem o quê? Os direitos trabalhistas, o acesso à cultura e à saúde, à educação, ou seja, os direitos humanos são parte crucial da vida de qualquer cidadão. Então, inclusive, para você saber o que lhe é garantido, é preciso que você conheça os direitos humanos como essa base fundamental para te garantir uma vida digna, certo? Então, gente, olha só, a importância da gente defender os direitos humanos é justamente para que a gente possa ter essa garantia da dignidade, da liberdade, da justiça, né? Em especial quando a gente fala do Brasil, que é um país que, por mais que a gente tenha uma Constituição forte, uma Constituição muito alinhada aos direitos humanos, mas a gente ainda tem muitas desigualdades sociais que fazem com que a gente precisa ficar de olho aí nessas vulnerabilidades que grande parte da população brasileira sofre e que ainda não conseguiu alcançar essa vida plena, digna, regida aí pelos direitos humanos, tá certo? Então, espero que nessa primeira aula você tenha ficado atento, atenta e que tenha te ajudado aí a compreender, a desmistificar o que são os direitos humanos e perceber a presença deles na sua vida, tá certo? Então, te aguardo para a próxima aula. Até mais!